Boa noite, pessoal. Eu vou esperar o pessoal entrar mais ou menos até umas 7h15, tá certo? Para a gente começar. Certo. Vocês estão vendo o slide direitinho? Sim. Tá dando para ver. Vocês assistiram o vídeo da aula, das duas aulas? Eu não vou mentir, não. Eu assisti um, certo? E o outro eu não consegui assistir todo. Tudo bem, mas aí assim, gente. Vocês anotaram as dúvidas de vocês? Porque assim, qualquer dúvida a gente vai tirar agora, certo? Na aula de agora. Aí vocês me perguntem, vocês falam, eu vou refazer aqui, tentar refazer aqui o que foi passado no vídeo, certo? Explicar bem direitinho para vocês o que foi repassado no vídeo. Qualquer coisa que vocês não tiverem entendido no vídeo, vocês podem me perguntar.
Pronto, gente. Vamos começar. Pronto. A nossa primeira aula prática de hoje é da disciplina de Bases da Vigilância Sanitária e o tema é esterilização e desinfecção. Espero que vocês tenham assistido os vídeos das aulas, porque, assim, eu vou falar, tentar bem detalhar cada procedimento, cada instrução que tem aqui, mas o vídeo, ele é bem detalhado, bem específico, bem didático. Então, se vocês tiverem assistido, é bem melhor para vocês. O objetivo de aprendizagem. Outra coisa, gente. Eu falei no grupo que eu queria que vocês tivessem feito um relatório, né, de cada aula, e aí eu vou pedir para que vocês me enviem, certo? Esses relatórios. Que eu queria ver o que é que vocês conseguiram tirar dos vídeos da aula, tá ok? Objetivo de aprendizagem: identificar e manipular corretamente a vidraria principal em laboratório de microbiologia. Nessa aula, a gente vai identificar quais são os tipos de vidrarias e outros que a gente utiliza nas aulas práticas de laboratório. Definir cultura pura, esterilização e asepsia. A gente vai falar de cada um deles e identificar a diferença de cada um. Descrever as principais técnicas de manobras assépticas. Desenvolver habilidades de manipular tubos com meio estéreis, bem como transferir micro-organismos de meio sólido para outro meio sólido e também para meio líquido. Gente, sobre a esterilização, é de extrema importância o meio estéril, onde a gente está fazendo essa prática. Qualquer prática que seja feita no laboratório, o local tem que estar completamente esterilizado. E todos os outros tipos de vidrarias que a gente for utilizar na hora da prática. Instruções de procedimento. Procedimento 1. A gente vai fazer 2 tipos de procedimento e a gente vai detalhar e especificar bem quais são esses 2 tipos. Procedimento 1. Apresentação de materiais de laboratório, que no caso vamos falar das vidrarias e dos materiais específicos para uso microbiológico. As vidrarias são os materiais que a gente usa, são os equipamentos que a gente usa para fazer o manuseio dos micro-organismos. E os materiais são as superfícies onde cada micro-organismo vai estar e como a gente vai fazer todo o processo. Esses são os materiais que a gente usa para o uso dos micro-organismos. Procedimento 2. Realização correta de manobras assépticas. Como é feita a asepsia de cada material, de cada vidraria, como é feita a asepsia do local onde a gente vai fazer o experimento. Então, isso tudo é muito importante. A inoculação, para vocês entenderem bem, deixa eu falar um pouquinho para vocês de cada método. A gente vai fazer a inoculação, a manipulação de meios, a utilização do bico de Bunsen. Para vocês entenderem, o que é a inoculação? A inoculação é onde a gente vai tirar o micro-organismo de um estoque, de uma armazenagem que a gente tem. Sempre vamos ter armazenagens de micro-organismos para serem feitos na hora do processo. A gente utiliza esses micro-organismos, a gente tira esses micro-organismos do estoque, ou de uma amostra qualquer, e coloca no meio de cultura. O que é o meio de cultura? É um local
onde tem todos os nutrientes necessários para aquele micro-organismo crescer, desenvolver e multiplicar. Certo? E principalmente, o mais importante, o meio, como eu posso dizer, o ambiente, a temperatura. Tem micro-organismos que crescem em temperaturas ambientes, micro-organismos que crescem em temperaturas mais elevadas. Então, tudo isso conta. A manipulação de meios. Como é feita a manipulação? Como é feita a passagem do micro-organismo lá da amostrazinha para o meio de cultura? Como é que a gente faz esse processo? Existem vários processos, várias maneiras de fazer essa passagem do micro-organismo para o meio de cultura. A utilização do bico de Bunsen. Vou mostrar para vocês o que é o bico de Bunsen. O bico de Bunsen, ele é muito importante para a esterilização dos materiais, principalmente do local. Quando a gente estiver fazendo a prática, a gente vai estar sempre fazendo no local onde tem o bico de Bunsen, ao redor do bico de Bunsen, que aquela parte ao redor, ela é totalmente estéril, devido a ele, certo? Nessa parte dos materiais, tem no videozinho explicando bem direitinho para vocês. Mas eu vou explicar. Antes de tudo, de qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que estar utilizando os EPIs. Muita atenção na utilização dos EPIs, até para a nossa segurança e a segurança do local também. Utilização de jaleco. O jaleco, gente, é para ser utilizado no local, dentro do laboratório, certo? Saiu do laboratório, tirou o jaleco. Não é para ficar passeando com ele. Luvas. As luvas vão ser necessárias, não tanto, mas são necessárias. Se você fizer a asepsia correta das mãos, a higienização correta das mãos, com a lavagem, com o álcool 70, não há necessidade das luvas. Até porque ela vai estar asséptica, completamente asséptica. Érica, boa noite. Oi. Deixa eu lhe perguntar. Essa questão da higienização das mãos, né? É a questão das unhas. Pode ser pequeno, tem questão de tamanho? Assim, as unhas, quanto maiores, mais sujidade elas vão acumular. Na higienização, você tem como higienizá-las. Porém, é melhor elas em tamanho menores. Até para evitar exatamente isso, guardar sujeiras nas unhas. Mas se não tem problema. Por exemplo, eu tenho unhas grandes, eu sempre tive. E eu fazia as práticas com as unhas. Só que a gente sempre higienizava bem as unhas, a gente sempre observava bem. A professora sempre deixava isso claro para a gente. Eu entendo. É muito importante. Eu já fiz um curso de panificação, né? Que a professora não deixava de jeito nenhum. Acho que mais pelo manuseio dos alimentos, né? Que a gente tratava. Sim, com certeza, com certeza. Já tive a prática de alimentos. É mais risco. As unhas maiores dão um risco maior devido a acumularem sujidade. Então, é um risco maior. Tá certo. Pronto. A asepsia da bancada tem que ser feita corretamente. Higienização com álcool 70, total. Higienizar toda a bancada com álcool 70, ao redor de todo o local onde a gente vai fazer o procedimento. Essa parte aqui são dos vídeos. Pronto. Procedimento 1, que vai ser a apresentação dos materiais de laboratório. As vidrarias que a gente vai utilizar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. As principais vidrarias, que são, como eu posso dizer, são bem mais utilizadas no laboratório, que são utilizadas para misturas e preparos de soluções. A gente tem o Becker,
O Becker, ele é, como eu posso dizer, ele é primordial, assim, mais para misturas mesmo, usados para preparos de soluções. Ele é específico e serve para diluição. A gente mistura a solução nele e faz a diluição nele. Até porque ele tem as medidas e é fácil de serem adequadas com cada diluição que a gente for fazer. O Erlenmeyer é esse mais triangular. Ele é mais preciso, posso dizer que ele é mais preciso devido às medidas são mais precisas, são menores e detalhadas, e eles podem fazer vedações. A gente pode, devido ao seu bico ser menor, a gente pode fazer a vedação com rolha ou com algodão. Então, é mais fácil de ser vedado. Temos os balões de fundo chato. Os balões de fundo chato, eles são bons para quê? Eles podem ser levados a altas temperaturas. Como, por exemplo, eles podem ser levados na autoclave, porque eles são mais resistentes. O material é bem mais resistente. E ele pode ser, como eu posso dizer, ele permite uma mistura mais homogênea. Já que ele é redondinho, a gente consegue balançar ele direitinho e a mistura ser melhor. Fica bem melhor, sabe? A solução, ela consegue se diluir melhor no balão de fundo chato. Temos balão volumétrico. O balão volumétrico, ele é específico para medir volumes. Por quê? Como vocês podem perceber na imagem, ele tem o valor exato da quantidade que ele pode ser medida. Temos aqui 1000 ml, 500 ml, 250 ml, 100 ml. E ele é específico para medir um volume. Quando você quer medir o volume de alguma solução para misturar com outra, fazer alguma diluição, você usa o balão volumétrico para ser para ser separada a solução de cada uma que vai ser misturada. No balão volumétrico, na proveta, a gente consegue medir como eu posso dizer, uma medição mais exata. Ela também tem os valores mais detalhados, são menores e são mais específicos. E a gente pode fazer uma medição mais exata e mais detalhada. Na proveta, gente, vocês têm que prestar atenção no quê? No menisco. O que é o menisco? O menisco é o fundinho que fica em cima da solução. Quando você for olhar o valor que vai dar na proveta, você marca a partir do menisco, a partir do fundinho que aparece em cima da solução. Tem que deixar a linha reta, juntamente com o menisco. Pipetas. As pipetas, elas são mais variadas. Elas variam de graduações, elas variam de volumes. Elas são ótimas para você pegar uma quantidade pequena de solução. Quando você deseja pegar uma quantidade pequena de solução, elas são muito boas pelos valores menores que elas têm. Quando você quer passar alguma solução para outro meio e você não tem um material maior e a quantidade é pequena, então as pipetas elas são excelentes para serem utilizadas. Os volumes de pipetas são bem variados, tá? Tem umas pipetas que são específicas, tipo essa que está na imagem do ladinho direito, elas são específicas, tem os valores em cada uma, 25, 10, então elas são bem específicas. As outras têm valores mais variados, valores de menores até maiores.
essa parte dos outros materiais são, como eu posso dizer, materiais mais relacionados a micro-organismos. Eu vou detalhar direitinho cada um deles e qual a função. Placa de Petri. A placa de Petri, gente, é muito importante. Por quê? É lá que você vai colocar o seu micro-organismo. É lá onde vai ter o meio, o cultivo, que vai servir de alimento para o micro-organismo. Assim, a placa de Petri, ela pode ser de vidro ou ela pode ser de plástico. Tem umas que também são descartáveis, mas as mais utilizadas são as de vidro. Tubos de ensaio. Os tubos de ensaio, eles são utilizados também para cultivar micro-organismos, só que, como eu posso dizer, eles são mais para líquidos, são utilizados mais para cultivos com soluções líquidas. A placa de Petri ela é mais para soluções sólidas e o tubo de ensaio é mais para líquido. Porém, o tubo de ensaio tem um ponto mais positivo. Ele pode ser vedado com a rosca e também pode ser feito outros tipos de processos com ele. Já a placa de Petri, como ela é deitadinha, ela é mais complicada de ser feita todo o processo, assim. Porém, a visualização, eu posso dizer que eu acho melhor pela placa de Petri. Nessa imagem, a gente pode ver os micro-organismos bem multiplicados. A gente pode ver aqui o meio de cultura, onde o micro-organismo está bem multiplicado. A gente tem a inoculação nesse processo. O que é a inoculação? A inoculação é a estimulação do crescimento do micro-organismo. O meio, gente, ele é totalmente preparado para aquele micro-organismo. Existem vários tipos de meios de cultura. São específicos para o micro-organismo. Quando você vai cultivar um micro-organismo, você tem que colocar um meio de cultura específico para ele, o tipo de nutriente que ele precisa, o tipo de ambiente que ele precisa, a temperatura que ele precisa. Tudo isso vai contar para que haja a melhor multiplicação e crescimento do micro-organismo. Esse tubo de ensaio, não sei se dá para vocês verem aí na imagem, ele está com uma bolinha, uma bolha. Esse tubo de ensaio, gente, ele é específico para micro-organismos que produzem gases. Quando a gente tenta cultivar um micro-organismo que produz gases, como é que a gente sabe que aquele local tem um micro-organismo? Esse tubo de ensaio, ele tem como se posso dizer, um buraquinho embaixo, e aqui embaixo fica um micro-organismo. Na pontinha dele fica um micro-organismo. Se realmente tiver contaminado, ou tiver algum micro-organismo que produz gases, as bolhas dos gases do micro-organismo, elas vão ficar presas aqui em cima, na partezinha de cima, onde tem uma bolinha. Essas bolhas significam que tem um micro-organismo ali. Se essas bolhas aparecerem, é porque tem um micro-organismo produtor de gases. Outros materiais. Eu nem falei o nome para vocês. O nome desse tubo de ensaio é o tubo de Duran, tá? O tubo de Duran é exatamente isso como eu expliquei para vocês. É o nome do tubo. Tinha esquecido. Outros materiais. A alça bacteriológica. A alça bacteriológica, ela é reutilizada, tá? Por que ela pode ser
utilizada? Porque a gente consegue desinfectar ela no bico de Bunsen, certo? Ela é utilizada para fazer a inoculação, a gente consegue tirar o micro-organismo do meio, onde ele está armazenado, e colocar ele no meio de cultura para crescimento, para multiplicação, através da alça bacteriológica. Ela é a mais utilizada e ela... Por que ela é a mais utilizada, gente? Ela é muito boa para pegagem e também devido à esterilização no bico de Bunsen. Ela pode pegar altas temperaturas, altíssimas temperaturas. O material dela é o material platina. Então, por isso que ela pode ser, por isso que ela pode pegar altas temperaturas. Além dela, a gente tem a agulha bacteriológica. Vocês podem perceber que a diferença é porque a alça bacteriológica ela tem uma bolinha na ponta. A agulha bacteriológica não, ela é só uma ponta. Ela é a ponta, pronto. A agulha bacteriológica ela é mais utilizada para fazer inoculação em tubos. Quando a gente enfia direto no fundo do tubo. E aí a gente consegue, principalmente em tubos no meio líquido, da líquido, a gente só faz tocar no meio líquido. Aquela pontinha, ela já está com o micro-organismo e a gente consegue passar por um meio de cultura. Aqui não está aparecendo. Aqui não está aparecendo. Mas eu vi no vídeo que ele falou da alça de Drygalski. A alça de Drygalski, ela espalha o material diretamente para o meio de cultura, principalmente na placa de Petri. A alça de Drygalski, um nome bem difícil, ela não está aparecendo aqui na imagem. Porém, no vídeo, eu vi que aparece. Ela é como se fosse um rodinho, como se fosse um rodo. Ela consegue espalhar todo o micro-organismo na placa de Petri para melhor a gente ver as culturas. Quando forem fazer as contagens, a gente consegue ver melhor direitinho. Tem alguém com áudio ligado? Só tá procurando nós. Micaiane, você tá com áudio ligado. Pronto, ótimo. Pronto. Como eu expliquei para vocês, a alça de Drygalski, ela ajuda a espalhar melhor o micro-organismo em toda a placa de Petri. O SWAB, não sei se vocês já ouviram falar, ou acho que já, né, que tá bem comentado. Existe o teste do SWAB para o teste do COVID, temos o SWAB, temos o teste sanguíneo. O SWAB, ele é feito por um cotonetezinho, e ele é totalmente esterilizado. Aquele cotonete, ele vem totalmente esterilizado, já dentro de um saquinho, pronto para só pegar o micro-organismo e passar para o meio. Ele é descartável, tá, gente? Pronto. As pipetas. As pipetas automáticas, que é essa que a gente está vendo agora aqui na imagem, que são as micropipetas, elas são utilizadas para pegar volumes menores. Quais são esses volumes menores? Menos de 1 ml. Menos de 1 ml de solução. No caso, 10 microlitros, 20 microlitros. Então, essas pipetas, elas são bem específicas para volumes bem menores. Existem as pipetas automáticas, que são essas mais sofisticadas, que é essa da imagem, que você consegue colocar o valor que você quer pegar
de solução e ela automaticamente pega aquele valor. Existem as outras pipetas que tem o valor já específico nela. Você só faz apertar o botãozinho. Tem que prestar muita atenção para não entrar ar, tá, gente? Porque não pode entrar ar, ou seja, não pode entrar bolhas na hora de pegar as soluções, porque isso dificulta o resultado no final. Até porque a bolha, ela toma espaço, então o volume não foi pegado corretamente. Se você pegar 10 microlitros e tiver uma bolha, ali não tem 10 microlitros. Então, seu resultado vai dar errado, certo? Então, não pode deixar pegar ar na hora de estiver pegando a solução. Pronto. Essa pipeta, ela vai de 5 a 50 microlitros. Essa daqui não é automática, essa daqui é de volume. Você consegue pegar a partir de 5 a 50 microlitros de volume, certo? Você tem que manusear corretamente, colocar o biquinho corretamente do valor que você quer pegar, e aí você aperta e pega o volume. Professora. Aqui também. Oi, diga. Tem uma aluna que está pedindo para você aceitar ela, a Larissa. Pronto. Ela pode pedir para entrar, que não está aparecendo. Tá bom, obrigada. Nada. Deixa eu ver aqui. Aqui no slide também não está aparecendo. Mas lá no vídeo eu vi que ele mostrou o papel grafite, que é o papel utilizado para embalar os materiais já esterilizados, certo, gente? O material já tem que estar esterilizado e embalado, pronto para qualquer procedimento. Fita de autoclave. A fita de autoclave, ela é medida de acordo com... A fita de autoclave, ela é bem diferenciada das outras fitas. Por quê? Ela tem umas linhazinhas, e essas linhas, elas mudam de cor de acordo com a temperatura. Quando ela atinge a temperatura de 121 graus, ela fica com a cor marrom. Isso significa que ela atingiu a temperatura máxima. Que ela atingiu a temperatura que ela até ficar, até que ela aguenta. No caso, ela fica na cor marrom, o nome do papel. Pronto. O nome do papel é papel grafite. Esse papel grafite, ele é um papelzinho marrom, tipo... Parece papelão, mas ele é fininho. Ele é utilizado para embalar os equipamentos, vidrarias, tudo isso. Pronto. Aqui não aparece também, mas no vídeo eu vi que aparece. Eu tô colocando aqui, gente, porque caso alguém não tenha assistido o vídeo, aí não ficar sem saber. Todo mundo tem que saber, todo mundo tem que aprender. Então, tô detalhando bem direitinho. A esterilização. A esterilização dos materiais do local é feita pela flambagem. O que é essa flambagem? A flambagem, ela é feita pelo bico de Bunsen, onde a gente coloca a ponta ou qualquer parte do material, a ponta principalmente, né? Na ponta do fogo, e a gente espera ficar um pouquinho vermelho. Pronto. A alça bacteriológica, a gente esteriliza ela dessa maneira. A gente coloca ela no bico de Bunsen, faz a flambagem, ela fica vermelha. Quando ela estiver vermelha, significa que ela está totalmente esterilizada. O local ao redor do bico de Bunsen, ele está esterilizado. Porque o fogo, a temperatura, ela consegue esterilizar aquele local ao redor. Não é um local amplo, é bem próximo ao bico de Bunsen. Pronto, vamos para o procedimento 2, a realização correta de manobras assépticas. A transferência de meios de cultura. O
que é que essas transferências? A gente vai passar o micro-organismo do local onde ele está armazenado para o meio de cultura, onde ele vai se desenvolver e crescer, vai se multiplicar. A gente usa o bico de Bunsen para fazer a esterilização do local, para que não haja nenhum tipo de contaminação, porque se tiver contaminação, o nosso procedimento ele é falho, a gente vai ter que fazer de novo. Então, a gente tem que esterilizar tudo bem direitinho. O bico de Bunsen é um dos métodos de esterilização, como também as capelas de fluxo laminar. Elas são como umas casinhas esterilizadas. A gente consegue fazer todo o procedimento dentro delas, certo? Na hora do processo, pronto, tá aqui bem bonitinho. Manter o processo em área estéril, como eu falei para vocês, ao redor do bico de Bunsen ou na capela de fluxo laminar. Dentro da capela de fluxo laminar, vocês conseguem fazer todo o procedimento. Ela é totalmente esterilizada. Cuidados. Cuidado com o contato na boca do tubo. Na hora que você for destampar o tubo com o dedo, prestem bem atenção para não tocarem na boca do tubo, porque aí já é uma contaminação, certo? No vídeo ele mostra bem direitinho como fazer o procedimento para tirar a tampa e não entrar em contato com a boca. A ponta da pipeta. A ponta da pipeta não pode entrar em contato com nenhum outro meio. Não pode, vocês não podem tocar na ponta da pipeta, porque já é uma contaminação. Então, essa contaminação vai passar para o meio, além do crescimento da bactéria que a gente quer que cresça, vai crescer outros micro-organismos ali também. Pronto. Procedimento 2, realização correta das manobras assépticas. Inoculação em tubos com agar inclinado. Pronto. Deu certo, amor central, nem apareceu para mim. Pronto, inoculação em tubos com agar inclinado. O que é essa inoculação em tubos com agar inclinado? A gente consegue inclinar o tubo, o micro-organismo ele vai crescer na parede do tubo. Ele não vai crescer na parte inferior do tubo, ele vai crescer na parede, como se ele estivesse subindo para a boca do tubo. Esse método, ele é, como eu posso dizer, a gente pode utilizar menos meio de cultura, a gente não precisa utilizar uma quantidade grande e nem uma quantidade grande de micro-organismos. A gente pode utilizar uma quantidade menor. Além do que, a visualização do crescimento do micro-organismo, ela é melhor, porque a gente consegue ver ele crescendo, subindo a parede do tubo. Então, ela é muito boa, a visualização. A inoculação em meio sólido inclinado. Pronto, aqui dá para ver perfeitamente. Preste atenção nessa imagem, gente. Aqui, ele está fazendo a esterilização da alça bacteriológica no bico de Bunsen. A esterilização, como é que ela é feita? A alça bacteriológica, ela tem que ficar vermelha, tá certo? Para estar 100% esterilizada. Em seguida, ele coloca a alça bacteriológica dentro da solução onde está o micro-organismo, naquela parte onde o micro-organismo está armazenado, e pega e passa a alça para o meio de cultura, onde o micro-organismo vai se multiplicar. Porém, prestem bem atenção, ele faz um zigue-zague subindo. Para quê? Para que ele consiga espalhar bem o micro-organismo e ser mais fácil na hora da contagem. Certo? Então, ele pega e passa e espalha bem o micro-organismo
subindo, que é para que o micro-organismo cresça subindo a parede do tubo e seja melhor a visualização. Como é que a gente consegue ver? A partir de quando a gente consegue ver? Quantas horas a gente consegue ver o crescimento já do micro-organismo? A gente espera de 24 a 48 horas. 24 horas você já consegue ver um pouquinho de crescimento, 48 horas é um crescimento muito bom e você já consegue visualizar bem o crescimento microbiológico naquele meio de cultura. Outra coisa, como eu já falei para vocês, temperatura. Alguns micro-organismos conseguem crescer bem em meios de temperatura ambiente, outros já não conseguem. Por exemplo, o micro-organismo que foi utilizado na aula do vídeo, ele cresce em temperaturas ambientes numa coloração vermelha. Porém, quando ele entra em contato com a temperatura maior, eu posso dizer, no caso, 36, 37 graus, ele muda de cor. Ele não fica na coloração vermelha, mas ele cresce do mesmo jeito, certo? Procedimento 2, realização correta de manobras assépticas, inoculação em tubos com meio líquido. A maior diferença dessa inoculação em tubos com meio líquido é a visualização. A visualização é, como eu posso dizer, no meio sólido, a gente consegue visualizar um micro-organismo crescendo na parede do tubo. Na inoculação, no meio líquido, a gente observa pela opacidade. Você vai perceber, aqui ele fez todo o procedimento, como eu já falei para você, a asepsia da alça, tudo direitinho, pegando o micro-organismo do armazenamento e colocando no meio de cultura. Na parte líquida, vocês conseguem visualizar quando o líquido está opaco. Se o líquido estiver transparente, ali não tem crescimento microbiológico. Mas se o líquido estiver opaco, se ele tiver com uma coloração diferente, como no caso do nosso micro-organismo que a gente usou, que foi a serrátia, no vídeo, se ele tiver com a coloração diferente, é porque ali tem o crescimento microbiológico. Ali teve a multiplicação da serrátia. Então, prestem bem atenção. O meio, ele tem que mudar de cor. Se ele não mudar de cor, não houve proliferação, não houve multiplicação. Resolução comentada. Vamos mais para a parte dos resultados. Como eu falei para vocês, a transferência... Oi? Aí na parte de mensagem do chat, né? Aí é o Ferreirinha que tá perguntando. Se você puder responder ele. Oi, só um momento. Deixa eu olhar aqui. Pronto, claro. No vídeo, a gente usou a serrátia. É um micro-organismo procarionte, ou seja, é um micro-organismo bem pequeno mesmo. E qual é a reação que esse micro-organismo causa para que a gente consiga ver que ele está se proliferando? A serrátia, ela produz uma pigmentação quando ela está quando ela está se multiplicando. Cada multiplicação da serrátia é uma coloração avermelhada. É um ótimo micro-organismo para a gente fazer uma aula desse tipo, porque a gente consegue visualizar bem o resultado que a gente quer. Porém, essa coloração, ela só cresce em ambiente, temperatura ambiente. Ela só cresce em temperatura ambiente. Se ela tiver numa temperatura que tenha 35, 36, 37 graus, ela muda de coloração. Ela, como eu posso dizer, ela perde a coloração. Ela não fica avermelhada.
Então, a Serratia é um ótimo micro-organismo para a gente utilizar nesses tipos de aula, onde a gente consegue visualizar o crescimento microbiológico do material. Então, foi o micro-organismo que a gente utilizou nessa aula. Pronto, continuando. A transferência de meio de cultura. A transferência do meio de cultura é, como eu já tinha explicado para vocês, é a passagem do micro-organismo para o meio de cultura e a visualização do resultado. Como é que a gente consegue visualizar que aquele local, aquele meio de cultura teve crescimento microbiológico? Coloração, opacidade. Se for no meio sólido, coloração, vocês conseguem ver o micro-organismo se multiplicando pela coloração e pela quantidade de local que ele vai tomando. Ele vai tomando a parede do tubo. Ele vai crescendo pela parede do tubo. Líquido, opacidade. Vocês conseguem visualizar nessa imagem um meio que não tem nenhum tipo de micro-organismo, ele está líquido, como posso dizer, cristalino, e o outro opaco. Ali existe, sim, o crescimento microbiológico. Por que não está na coloração avermelhada? Provavelmente teve crescimento numa temperatura de 35 a 37 graus. Por isso não tem a cor avermelhada. Ou pode ser outro tipo de micro-organismo que não seja a Serratia. Aqui a gente pode ver perfeitamente o resultado que a gente obteve no procedimento. Esse primeiro tubo, vocês conseguem visualizar perfeitamente o crescimento microbiológico da Serratia, nessa coloração vermelha, subindo a parede do tubo. Por quê? Porque esse foi um procedimento inclinado, procedimento, como eu posso dizer, inclinado com material sólido. Do ladinho, não sei se vocês conseguem visualizar, mas dá para visualizar do ladinho da parte vermelha desse crescimento microbiológico, tem uma partezinha meio azul, meio branquiçada. É algum micro-organismo que foi feito na hora do processo e entrou em contato. Ali não é a Serratia. Aquele crescimento que está do lado dela não é a Serratia, já é outro micro-organismo. A gente pode identificar pela coloração. Do lado, o tubo segundo, vocês conseguem visualizar perfeitamente a coloração diferente. Por quê? É a Serratia, é o mesmo micro-organismo, porém ele foi armazenado na temperatura de 35 a 37 graus. Ou seja, colorações diferentes. O tubo terceiro é a Serratia, dá para perceber a coloração meio roseada, foi armazenado em temperatura ambiente, crescimento avermelhado. Tubo quarto, Serratia, temperatura de 35 a 37 graus, sem coloração, mas existe a opacidade, ou seja, existe a multiplicação da Serratia nesse meio de cultura. Como eu já falei para vocês, a Serratia, ela tem o crescimento de pigmentação avermelhada, temperaturas ambiente, como a nossa temperatura de 25 graus. Porém, gente, essa temperatura de 25 graus a gente pode colocar como... Eles colocam como uma coisa fixa. Porém, é impossível ser fixa, porque cada local tem uma irregularidade de temperatura. A minha temperatura ambiente não pode ser não é a mesma temperatura ambiente de outros locais. Então, isso varia muito. Não significa que ela vai crescer avermelhada somente em 25 graus. Crescimento entre 30 e 37 graus, sem pigmentação, como vocês podem ver no resultado. Ela não possui a pigmentação numa temperatura como essa.
Pronto. A gente terminou o primeiro slide. E aí eu queria muito que vocês me falassem se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta para me fazer, se ficou claro para vocês, se eu conseguir detalhar bem, se vocês entenderam. Assim, eu não sei se todo mundo concorda comigo, mas, tipo assim, para mim é muito novo, né? Tudo isso. Até porque a gente não tá lá pessoalmente, né, no laboratório. E aí eu acho que isso dificulta mais. Tem horas que eu penso que eu estou entendendo, mas realmente que eu estou entendendo é errado. Eu não sei, eu acho que é um processo, né? Mas eu acredito que tenha tirado minha dúvida, né? Mas nessa slide, eu acho que vai pegar mais na parte de que vai ter que conscientizar, né, os dois, colocar os dois, tanto o laboratório quanto o cálculo, porque eu já vi que tem algum cálculo de colônias, alguma coisa assim, que é na segunda aula, né, que vai pegar mais firme. Acho que minha dúvida maior vai ser lá. Pronto, eu vou falar sobre o cálculo para vocês. Espero que vocês consigam entender direitinho, porque também é um cálculo meio um pouquinho complicado, mas eu vou falar para vocês direitinho. E eu espero que vocês consigam pegar tudo que eu estou falando para vocês, que vocês consigam entender tudo que eu estou tentando passar. Pronto, o Ferreirinha perguntou onde é que a gente encontra a serrátia. A serrátia é um micro-organismo que ele é patógeno, tá? E ele cresce em alimentos, na água também ele consegue crescer, é um meio muito bom para ele. Nas plantas, certo? Então, dependendo se for um meio de cultivo para ele, alimentos, plantas e água é onde a gente consegue mais encontrar a serrátia, tá? É um micro-organismo patógeno. Professora. Oi. Boa noite. Sobre você perguntar se estamos com dúvidas, eu acho que nesse primeiro momento, o mais interessante é que nós consigamos absorver pelo menos a ideia do manuseio no momento que estiver tendo contato com esse material. Quanto às reações químicas que sofrem os micro-organismos, acredito que a gente vai ter mais propriedade mesmo na prática. Com certeza. Virtualmente é bem difícil fazer essa associação das mudanças que cada um sofre, né? Mas, por exemplo, eu fiz uma pergunta por mensagem, eu acho que você acabou não vendo. Em algum momento você citou sobre a necessidade do cuidado de não tocar na ponta do tubo de ensaio, se não me engano, quando estiver fazendo essa mudança do material orgânico de um para o outro, mas aí surgiu a dúvida em mim se esse material que nós vamos estar usando de equipamento de proteção, ele não é estéril, no caso as luvas, toucas, aventais. Sim, todos são estéreis, porém existe o ambiente. O ambiente em si, ele não é completamente estéril. O local próximo ao bico de Bunsen é estéril. Só que, assim, a gente quer ver o crescimento de uma bactéria específica. Mesmo que a gente use uma luva estéril, o ambiente não é estéril. Ela vai ser contaminada com algum tipo de micro-organismo, mesmo que seja mínimo. Mínimo aquele micro-organismo, se ele entrar em contato com o tubo, a boca do tubo, ele vai se juntar com outro micro-organismo que a gente quer que seja específico só para ele e vai ter uma alteração no processo de crescimento. A gente não vai ver só o crescimento do micro-organismo que a gente estava tratando, a gente vai ver crescimento de outro micro-organismo. Entendi. Obrigado. Nada. Pronto. Vamos passar para o outro slide. Qualquer dúvida,
qualquer pergunta, vocês podem me perguntar. Qualquer dúvida, me perguntem. Anotou aquele cara. Pronto, vamos para a aula prática A2, a segunda aula. Técnicas microbiológicas bacterianas. O objetivo de aprendizagem: entender os métodos de obtenção de cultura pura, executar as técnicas de semeadura por esgotamento. Gente, para vocês entenderem melhor o que é semeadura, a semeadura é a transferência das pequenas quantidades de micro-organismos para o meio de cultura. É a mesma coisa, como eu expliquei no primeiro slide, é a mesma coisa de passar o micro-organismo de uma parte armazenada para o meio de cultura. Esse é o semeamento. Só que a diferença do semeamento é que a gente vai espalhar direitinho para que a gente consiga fazer a contagem de cada cultura, de cada crescimento de micro-organismo que tem lá, certo? Compreender o procedimento correto dos métodos de contagem de micro-organismos. Existem vários tipos de procedimentos de contagem de micro-organismos. A gente vai detalhar alguns aqui para vocês. Conhecer e executar a contagem de bactérias pelo método das diluições em placas. Procedimento 1. Técnica de esgotamento para o isolamento de bactérias. Essa técnica é onde a gente vai utilizar uma grande quantidade de bactéria numa placa, onde as colônias elas ficam isoladas. Como é que a gente vai fazer? A gente vai isolar cada colônia e vai conseguir contar cada colônia. É a partir desse procedimento. Isolamento de colônias em culturas mistas. O que são essas culturas mistas? Bactérias diferentes. A gente vai usar não só uma bactéria, a gente vai usar 2 bactérias para fazer a contagem desses micro-organismos. Identificar os micro-organismos. A gente vai conseguir separar uma bactéria, um micro-organismo, de outro micro-organismo. Procedimento 2. Contagem de bactérias pelo método de diluição em placas.
a gente vai conseguir identificar os micro-organismos de acordo com a sua coloração. No procedimento 2, a gente vai utilizar o meio de cultura, no caso, um tubo de salina. A gente vai utilizar as salinas, que é um meio de cultura com nutrientes para crescimento dos micro-organismos. Então, a gente vai fazer a diluição seriada e a inoculação por distensão. O que é a diluição seriada? Para vocês entenderem. A gente vai utilizar o meio de cultura, que no caso vai ser o tubo com a salina. E o que é a inoculação por distensão? A gente vai espalhar as bactérias no meio de cultura. A gente vai conseguir fazer as contagens das bactérias devido a essa espalhação. A gente vai espalhar bem, gente, para poder elas ficarem bem distantes uma das outras, para a gente conseguir fazer a contagem das colônias. Esse é o vídeo da aula. Para vocês entenderem melhor, como eu acho que eu já tinha falado para vocês, o meio de cultura é uma solução que ela é rica em nutrientes, que permite que os micro-organismos eles consigam crescer e se multiplicar. Nesse tipo de procedimento, a gente utiliza mais micro-organismos procariontes. Micro-organismos procariontes são micro-organismos muito pequenininhos, gente, muito pequenininhos, que eles se multiplicam rapidamente, muito rápido. Por isso que a gente utiliza, para que a visualização seja melhor do crescimento. Como já foi falado no primeiro slide, os cuidados prévios, que no caso é a utilização dos EPIs, jaleco dentro do laboratório, assim que sair, tirar o jaleco, e luvas. Luvas estéreis, se não tiver luvas, esterilize as mãos, faz a lavagem corretamente, usa o álcool 70 corretamente, estéril. Higienização das mãos e asepsia da bancada. Asepsia da bancada, faz a lavagem, passa o álcool 70 e todo o procedimento ao redor do bico de Bunsen. Como eu já falei para vocês, cada meio de cultura ele é específico para aquela bactéria. Aquele meio de cultura ele tem os nutrientes necessários para o crescimento daquela bactéria específica, certo? E o local de crescimento também, a temperatura é específico para aquela bactéria. Procedimento 1, técnica de esgotamento para o isolamento de bactérias. Suspensão mista. Aqui a gente vai utilizar 2 micro-organismos, a gente vai usar 2 bactérias. Serratia marcensis, mais o Micrococcus luteus, certo? A gente vai utilizar os 2 micro-organismos, as 2 bactérias, e a gente vai diferenciá-los como coloração, certo? Vocês já sabem que a Serratia marcensis, ela tem a coloração avermelhada, e o Micrococcus luteus, ele não vai ter. Então, a gente vai conseguir diferenciá-los. Como é que a gente vai fazer esse procedimento? Esse procedimento é chamado de esgotamento para isolamento de bactérias. Primeiramente, a gente vai flambar a alça de inoculação, que é a alça bacteriológica. Como é que a gente faz isso? Que eu já expliquei para vocês no bico de Bunsen. Você coloca a ponta da alça no bico de Bunsen e espera ela ficar vermelha. Aí significa que ela está estéril. A partir daí, a gente faz a coleta da amostra. Essa amostra ela vai estar em armazenamento, que a gente já tem ali aquela amostra coletada, a gente faz a tiragem dela com a alça e a gente vai fazer o quê? Estrias. Essas estrias, como vocês conseguem ver nas imagens, são zigue-zagues.
zigue-zagues nas pontas da placa de Petri. Zigue-zagues. Observem bem que isso é bem detalhado, gente. Observem que o começo do segundo zigue-zague, ele se encontra com o final do primeiro. Você não precisa tirar novamente a alça, colocar lá na amostra que está lá armazenada e passar de novo na placa de Petri, não. Você vai fazer assim. Você vai flambar novamente. Após você passar primeiro zigue-zague ali, você pega a alça novamente, flamba, esteriliza, pega a pontinha do primeiro zigue-zague, você começa pela pontinha do primeiro zigue-zague e faz o segundo zigue-zague. Depois disso, de novo, flamba a alça de novo, pega a pontinha do segundo zigue-zague e começa o terceiro zigue-zague. Por que a gente faz isso? Quando vocês vão pegando o restinho de cada micro-organismo, de cada pontinha de micro-organismo, o crescimento tende a ser menor no final. O primeiro zigue-zague, o crescimento é maior, o segundo já vai diminuir, o terceiro já vai menor. Aí vocês conseguem visualizar bem direitinho cada cultura. Vocês conseguem, tá certo? Só olha aqui. Pronto. Por que a gente faz todo esse procedimento? Esse procedimento, ele ajuda a gente visualizar melhor as colônias. As colônias, a partir do terceiro zigue-zague, elas já estão bem distantes uma das outras, porque a quantidade é menor de micro-organismo. Você não pegou mais micro-organismo e fez o segundo, mais micro-organismo e fez o terceiro zigue-zague, não. Você pegou a continuação do primeiro e foi espalhando. Continuação do segundo e foi espalhando. Entende? Então, o terceiro, ele tem uma quantidade bem menor de micro-organismo. Então, as colônias vão ser bem menores. Você vai conseguir contar as colônias a partir do terceiro. Se tiver muito micro-organismo, faz em outra placa. Entende? Porque depende muito da quantidade de micro-organismo que você pegou na primeira. Pronto. Procedimento 2. Procedimento 2 é a contagem de bactérias pelo método de diluição em placas. Aqui na imagem, provavelmente acho que vocês não vão conseguir ver direitinho, mas ela é bem detalhada. É uma coisa bem específica. Como é que eu vou fazer esse procedimento? Eu vou pegar 6 tubos e em cada tubo eu vou colocar 9 ml de salina. Eu pego a amostra, eu vou pegar 1 ml da amostra e colocar dentro do primeiro tubo que tem 9 ml. E eu vou diluir. Não fiquem vidrados, como mostra no vídeo, claro, né? Eu acho que o vídeo, assim, confunde muito vocês. Não fiquem vidrados, né, em saber especificamente o que ele está falando. Tentem entender. Prestem atenção no que vocês conseguem entender. Entendam o que é o procedimento, como é feito. Você pega 1 ml da amostra, coloca dentro do primeiro vidrinho, dentro do primeiro tubo, que tem 9 ml, mistura, faz a diluição bem diluído, faz todo o balanceamento bem diluído. Depois, você pega 1 ml do primeiro tubo, que tinha 9 ml, que no caso depois ficou com 10 ml, quando a gente colocou 1 ml da amostra, aí ele volta a ter 9 ml, e você coloca aquele 1 ml do primeiro tubo no segundo tubo.
E assim sucessivamente. Você faz a diluição no segundo tubo, pega 1 ml do segundo tubo, coloca no terceiro tubo, faz a diluição, pega novamente, coloca no quarto, e assim vocês vão fazendo. No final, não vai ter meio, não vai ter micro-organismo. Na verdade, não vai ter micro-organismo. No final, vocês não vão conseguir ver nenhum crescimento bacteriológico. Por quê? Você não pegou uma quantidade de amostra e colocou em cada tubo. Você pegou a quantidade diluída do primeiro tubo e foi diluindo até não ficar nenhum tipo de micro-organismo naquela amostra. Você foi diluindo, 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 até diminuir a quantidade de micro-organismos na amostra. Certo? Na solução, que aquela solução foi feita para aquele micro-organismo, para aquele crescimento. Só que você não espera. Você não espera o micro-organismo crescer. Você só vai diluindo, diluindo, diluindo. E vai chegar um momento que você vai conseguir contar as colônias dos micro-organismos. Por quê? Porque tem quantidade muito pequena de micro-organismo ali. E você consegue contar a quantidade de colônias. Pronto. O próximo procedimento para a gente fazer também a contagem das colônias é a inoculação por distensão. Spread plate. É mais fácil de ser encontrado na internet quando vocês colocam pelo nome em inglês, tá, gente? Inoculação com 0,1 ml de diluição bacteriana, espalhar até secar com a alça de Drygalski. Como é que é feito esse procedimento? Você vai pegar a amostra, pega 1 ml da amostra e você coloca no meio de cultura. Espalha com a alça de Drygalski, espalha bem espalhado, com toda a placa de Petri. Você deixa lá. Esse procedimento, ele não é realizado somente uma vez. Você realiza umas 7 vezes. Por quê? É o mesmo procedimento que você faz lá com os tubos. É o mesmo procedimento que você faz com os tubos. Você pega o primeiro, coloca a bactéria no meio de cultura, faz a espalhação, pega 1 ml daquele meio que você já espalhou a bactéria, coloca em outra placa. E assim sucessivamente. Esse procedimento aqui, gente, vocês, dependendo da quantidade, como eu também falei para vocês no primeiro, dependendo da quantidade, na sexta placa de Petri, você consegue fazer a contagem das colônias, tá? Tudo também vai depender do crescimento da bactéria. A melhor temperatura para crescimento de bactéria não é o ambiente, temperatura ambiente. É de 35 a 36 graus. A melhor temperatura para crescimento microbiológico. Pronto, aqui a gente já tem um resultado do primeiro procedimento que a gente fez. O que é que vocês conseguem observar nessa imagem na placa de Petri? Como eu falei para vocês, quanto mais zigue-zague vocês fizerem, menos bactérias vocês vão ter, menos colônias vocês vão ter, mais visualização vocês vão conseguir ter. Vocês vão conseguir contar cada colônia. Aqui a gente consegue,
Aqui está o primeiro, aqui está o segundo. No terceiro zigue-zague, você já consegue contar as colônias. Elas já estão separadinhas, ó. Já estão separadinhas. Essa daqui foi a serrátia. E essa daqui foi o outro micro-organismo que a gente utilizou. Vocês conseguem visualizar as colônias e contarem as colônias. É aí que tá. Esse é o objetivo, a contagem das colônias. Saber quanto de micro-organismo tem naquela amostra. Saber quanto de micro-organismo tem naquele local. Pronto, aqui outra imagem. Essa daqui é do procedimento 2. Como é que a gente visualizou o procedimento 2? Como é que eu falei para vocês? 1 ml na primeira placa de Petri, no meio de cultura, espalhou bem espalhado. Vocês conseguem ver que a primeira placa, vocês não conseguem visualizar nada de colônia, porque elas ainda estão tudo juntinhas, fizeram até uma placa, foi feita, como é que elas fazem? Elas fazem tipo uma placazinha, se juntam todas, porque é muito micro-organismo. A partir da segunda placa, vocês já conseguem ver a expansão de cada uma das colônias, vocês já conseguem ver elas se distanciando. Na terceira placa, não consegue ver a visualização corretamente, mas dá para fazer a contagem. Porém, é muita colônia. O melhor para se contar é de 50 a 200. No máximo 200 colônias. Acima disso, não é uma boa contagem. Certo? Por que eu falo assim, até 200? Porque não tem muita margem de erro. Até 200, não existe muita margem de erros. Na quarta placa, vocês já conseguem contar facilmente cada colônia. É isso que acontece no procedimento 2, que a gente faz. Você pega 1 ml da primeira placa, passa para a segunda, pega 1 ml da segunda placa, passa para a terceira, pega 1 ml da terceira e passa para a quarta. E assim sucessivamente. E no final, não vai ter praticamente nada de bactéria. Nada de bactéria para vocês contarem. Resolução comentada. Pronto, a gente vai fazer um cálculozinho aqui. Para testes experimentais ou clínicos é importante a realização de réplicas. O que significa, gente? Esses procedimentos, para valores fidedignos, eles são recomendados serem feitos até 7 vezes. Certo? No mínimo 7 vezes. Para que tenham resultados realmente reais, mais fidedignos. A gente fez a contagem, no caso, a quantidade de colônias, a gente faz a contagem da quantidade de colônias. No experimento que foi feito no vídeo, ele conseguiu contar 429 colônias, que o adequado é de 20 a 200, porém ele contou 429, que não é um valor recomendado, não é uma quantidade recomendada, porque não é fidedigno, a margem de erros é maior. Porém, as colônias, a gente tem um valor, como eu posso dizer assim, mais determinado, mais exato. Esse 10 elevado a menos 7, 7 foi a quantidade de vezes, e 10 é a quantidade, vamos dizer assim, de cada colônia, certo? Entendam que é como se fosse a quantidade de cada colônia. A gente vai fazer o cálculo de UFC. O que é esse UFC? É o cálculo de unidade formadora de colônia por ml, certo? A gente vai colocar assim. Preste atenção nesse cálculo, que ele é um pouquinho complicado. A gente tem o número de colônias, que é o 429, e a gente tem o 0,1, que foi o valor que a gente inoculou. Vocês lembram que a gente só pegou 0,1 de cada meio? De cada meio, a gente só pegou 0,1. A gente pegou 0,1 para colocar no tubo, 0,1 para colocar na placa de Petri.
Esse foi o nóculo que a gente utilizou, foi o valor que a gente utilizou. E o 10 elevado a menos 7, que é o fator de diluição. O que é que a gente faz aqui? A gente faz a divisão do 429 pelo 0,1, que vai dar 4.290. Faz a multiplicação, baixa a multiplicação do 10. Por que que esse 10 vai vir positivo? Por que que esse 10 vai vir positivo? Quando a gente faz uma conotação científica, a gente sempre leva a vírgula para o primeiro número. O que é essa conotação científica? A gente tirou esse negativo do 7 e somou. A gente somou. Para quê? Para o valor da exato. A gente tirou o menos 7 e colocou como positivo. A gente acrescentou no número acima. Explicando melhor para vocês. A gente tirou a vírgula que tinha aqui depois do zero, do 4.290. Após o zero tem uma vírgula, que é os outros zeros. A gente tirou essa vírgula e colocou para frente. Colocou para o 4. Quantas casas a gente subiu? 1, 2, 3. Quantos números a gente acrescentou no 7? 3. Qual o valor que fica aqui em cima do 10? 10. Vocês estão me entendendo? A gente colocou esse 7 positivo porque a gente andou essas casas para o valor da exato. Certo? A gente andou as vírgulas e colocou no 4, andou 3 casas, acrescentou esses 3 no 7, acrescentou esse 3 no 7 e o valor ficou esse. 4,29 vezes 10 a 10. Vocês conseguiram me entender? Para ser sincero, não. Professora. Também não. Professora. Diga. Bem embaixo, quando você já multiplicou 429, dividiu, na verdade, né? 429 por 0,1, a gente já tem o 7 positivo. Foi erro de digitação ou ele já vai positivo para ir para baixo? Ele já vai positivo para baixo. Ele já vai positivo para baixo. Por quê? Porque a gente fez uma conotação científica. Então, pronto, pode falar. Não, é porque eu estava entendendo que essa conotação ela seria feita só depois que nós executássemos a divisão do numerador pelo denominador 0,1. Só que, então, não, ele continua, então já é feito automaticamente no momento da divisão. Pronto. Assim que a gente faz a divisão, a gente já desce o 7 positivo, para poder subir a vírgula. Você entendeu? A gente desce o 7 positivo para poder subir a vírgula para o 4. E esse número, assim, tem 10 a menos 7, né? Vai sempre vir negativo? É um valor padrão. A gente utiliza como valor padrão dos fator de diluição, valor padrão. Ah, entendi. Então, é sempre esse valor, 10 a menos 7. Pronto. Vocês estão conseguindo me entender, gente? É porque é um cálculo assim, muito complexo. Eu não fazia esse tipo de cálculo. Então, foi, assim, uma coisa bem... experiência nova para mim também, sabe? Para mim entender também foi bem complexo. A gente não utilizava esse tipo, porque tem máquinas específicas para fazer essas contagens. Quando vocês forem fazer isso no laboratório, gente, vocês não vão sofrer com esse tipo de cálculo, porque tem máquinas que já fazem esses cálculos automaticamente. Então, não é uma coisa assim tão específica. Eu estou passando aqui para vocês porque é para vocês aprenderem, para vocês saberem. Mas não é algo que vai ser um cotidiano para vocês, entendem? Pronto, era isso que eu ia perguntar, se realmente a gente ia ter que cálculo. Mas só, professora, que esse tipo de cálculo pode cair na prova.
Eu sei, pois é, eu entendo. Nem sei dizer assim, tá, provavelmente cai na prova, não sei se vai cair ou não. Mas, assim, eu quero que vocês consigam captar o que eu estou tentando passar. Vocês conseguem entender o cálculo? Vocês conseguem entender? Porque, assim, na hora que ele explica lá no vídeo, deu para entender um pouquinho. Vocês conseguiram entender ele falando no vídeo? Eu não consegui assistir o vídeo. Não deu tempo. Entendo. Mas deixa eu reexplicar aqui novamente para vocês. Esse valor 10 a menos 7, ele desce a partir do momento que eu tiro a vírgula do 0 e passo para o 4. Ele desce positivo. Vocês estão entendendo? Assim, Érica, sempre essa vírgula vai ficar depois do primeiro número? Oi? Ou é uma coisa específica? Tipo assim, essa vírgula, né? Pronto, essa vírgula ela passou para o 4 para ficar um valor menor, para ficar um valor específico. Uhum. Entendi. Entendeu? Aí sempre vai ficar, tipo assim, depois do número. Depois do primeiro número. Porque, tipo assim, se for, no caso, 2.780, vamos dizer assim, ela vai ficar depois do 2. É porque depois do 0 tem uma vírgula que acrescenta os outros zeros. Uhum. Aí a gente traz essa vírgula para o primeiro número. Uhum. Aí toda vez que a vírgula voltar, você vai aumentar no expoente. Exatamente. A quantidade de números que a gente subiu de vírgula, a gente acrescenta no expoente. Entendeu? A gente pulou 3 casas, a gente acrescentou 3 no 7. Aí ficou 10 a 10. Sim, mas a pergunta da colega é, por exemplo, se nós tivermos um numerador com quantidade de algarismos diferentes, por exemplo, digamos que nós tenhamos o número de colônia 82. Quantas casas eu vou pular para estipular a vírgula, o local da vírgula? Ah, sim, eu entendi. Ó, isso é bem difícil. Por quê? É muito difícil você ter um valor de 82, porque a quantidade de colônias sempre vai ser acima de 100. Então, é bem difícil. Mas... Deixa eu lhe fazer a pergunta. O inóculo sempre vai ser 0,1? Sim, vai ser sempre 0,1. Sempre vai ser 0,1, porque assim, a gente vai sempre tentar inocular esse valor, porque ele é 1.000 microlitros. É um valor padrão que a gente utiliza para fazer as inoculações dos micro-organismos. Porque ele sempre vai dar uma exatidão melhor, um resultado melhor, mais fidedigno, esse valor, 0,1. Vocês estão entendendo? Sim. Deu para entender. Graças a Deus. Gente, ó, esse cálculo, ele é bem complexo. Eu também nunca tinha visto ele. Como eu falei para vocês, a gente não utiliza esses tipos de cálculo, porque já tem máquinas que já fazem automaticamente. Mas vocês conseguiram entender, é só... como eu posso dizer assim, na prova, com certeza vai ter o número de colônias, o número de inóculo e o fator de diluição. Vocês colocam e vocês fazem de acordo com o que vocês viram, de acordo com o que vocês entenderam. Aí vocês vão conseguir ter o resultado. Professor, eu acho que eles não estão entendendo, né? A parte que ele é -7, negativo, e passa a ser positivo, mas é regra de 3 bases. Se está de um lado, passou para o outro lado multiplicando, você vai o quê? Trocar o sinal. Se era menos, fica mais. Exatamente isso. E a partir do momento que eu passo para o outro lado,
e aí eu troco o sinal, ele já vai positivo. É exatamente isso que você falou. Quando eu passo para outro sinal, ele já não é mais negativo. Outro tipo de sinal, ele já não é mais negativo, ele já é positivo. Por que que eu acrescentei o 3? Como eu expliquei para vocês. Pulei 3 casas e fui para o primeiro número. Coloquei a vírgula no 4. Acrescentei as 3 casas no 10. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha... Até a colega até ajudou melhor, explicou melhor que eu, ó. A colega ajudou. Espero que vocês... Fundamental 1, aí a gente... Ai, que ótimo, que ótimo, que ótimo, que ótimo. Ó, gente, espero que vocês tenham entendido o cálculo, porque, assim, eu não sei se vai cair na prova de vocês, mas vocês fazendo direitinho, do jeito que tá, e vocês entendendo, vocês conseguem fazer. Eu acho muito difícil esse cálculo cair, acho muito difícil, mas eu não tenho certeza, né? Pronto, vamos continuar aqui. Quantificação direta. A quantificação direta a gente faz nas contagens de células. Gente, esse tipo de quantificação direta, ela é mais utilizada para células eucariontes, certo? Células sanguíneas. Porque a contagem delas é mais específica, porque as eucariontes, elas são células bem maiores, são micro-organismos bem maiores mesmo. Então, vocês conseguem visualizar bem melhor o tipo de colônia, o tipo de multiplicação, de onde aquela célula está, aquele micro-organismo está. Vocês conseguem visualizar bem melhor, porque são bem maiores. Nesse tipo de contagem, a gente utiliza a câmara de Neubayer, ou também, como ela pode ser chamada, câmara de Petroff-Hauser. Essa câmara, ela tem uma lâmina de vidro, onde é determinado ponto, como eu posso dizer, é um ponto da lâmina que é essa partezinha marrom. Essa partezinha marrom que vocês estão vendo na imagem é o ponto da lâmina onde existe umas estriações. Essas estriações, elas são bem pequenas mesmo, elas são microscópicas. E essas estriações, elas separam as células para as contagens. Assim, elas conseguem variar as formas de contagem. Ó, vocês estão vendo que tem essas linhas. Essas linhas, elas conseguem separar as células para melhor contagem. Fica uma parte aqui, fica outra parte aqui, outra parte aqui, outra parte aqui, entende? E aí, a contagem, ela é melhor. Você conta só essa parte, conta só essa parte, essa parte, essa parte. Ela consegue separar as células e elas ficarem em um cantinho só. Cada célula, dependendo do formato, do tamanho, elas conseguem separar. Também existem as contagens de colônias. A gente pode utilizar a técnica de membrana filtrante. Como é que é feita essa técnica? Ela é utilizada para detecção de valores mais elevados. Pequenos micro-organismos, mas volumes maiores. No vídeo, ele deu o exemplo do leite. Ele deu o exemplo
de 10 mil litros de leite. Esse leite, ele está contaminado, tá? Como eu falei para vocês, esse tipo de técnica é para quantidades maiores. Não de micro-organismos, mas de contaminantes. Por exemplo, um alimento que está contaminado, só que é muitos. O leite contaminado, 10 mil litros de leite, quantidades, volumes maiores. Ele pega, por exemplo, ele deu o exemplo do leite, foi 10 mil litros de leite. Ele pega uma amostra desse leite e faz uma contagem. Ele pega 10 litros e faz uma filtração. Passa o leite por uma membrana. Essa membrana, ela tem tipo um filtro, ela tem uma porosidade. E essa porosidade, ela é muito pequena, gente. Muito, muito, muito pequena. Ela é mais pequena do que o próprio micro-organismo. Então, ela consegue separar o micro-organismo do leite. Ela consegue filtrar o micro-organismo do leite. Então, assim, todas as bactérias, elas que estavam, né, no leite, elas ficam nos quadradinhos desse filtro. Aí a gente pega essa membrana e coloca numa placa de cultura mesmo, para que esses micro-organismos consigam se proliferar. Aí ele vai crescer e criar as colônias. A partir daí é que a gente consegue fazer a contagem das colônias e saber a quantidade de micro-organismos e quais são, né, também os micro-organismos que tem nesse leite. Para que a gente consiga fazer direitinho esse tipo de procedimento, vocês façam de acordo com a quantidade. Se foi 10 mil litros de leite, façam a estimativa para 10 mil litros de leite. Pega o material, aquele micro-organismo, você faz a estimativa da quantidade de micro-organismos para aqueles 10 mil litros de leite. Será que tem uma quantidade muito grande de micro-organismos naquele leite ou não? Vocês vão saber pela quantidade de colônia que vai crescer naquele meio de cultura. Dependendo da quantidade de colônia, vocês vão saber se realmente tem uma quantidade grande para 10 mil litros de leite. Quantificação direta. Gente, a quantificação direta, ela é bem específica. Ela sabe exatamente a quantidade de células que tem. A contagem de células por citometria de fluxo. Esse tipo de contagem, ela é automática e ela é mais utilizada para células eucarióticas. As procarióticas, elas são menores e aí elas ficam mais difíceis de serem detalhadas. Essas células eucarióticas, principalmente, mais podem ser utilizadas para células procarióticas. Esse tipo de procedimento, ele é mais específico, ele é mais utilizado para células eucarióticas. Mas, como eu falei para vocês, podem ser utilizados para células procarióticas. Por que eucarióticas? Os valores são mais fidedignos. As procarióticas, menores. Os valores não vão ser tão fidedignos pelo tamanho da célula. Como é que é feita a contagem nessa máquina? Como é que é feita a contagem na citometria de fluxo? A solução, já com os micro-organismos, ela passa por como eu posso dizer, por um fio capilar que ele tem na máquina. Ela tá bem detalhadazinha aqui, ó, essa parte aqui. Passa por um fio capilar. E esse fio capilar, ele é bastante fino. Bastante fino. Esse fio capilar, ele emite um laser
E toda vez que esse laser entra em contato com uma colônia, ele é desviado e assim aparece no gráfico. Ó, o laser, ele vai passar pelo fio capilar. Quando ele entra em contato com uma colônia, o gráfico vai mostrar. Ele vai mostrar aqui, ó, subindo. Porque o laser, ele desvia. Ele não consegue passar pelo fio capilar. Pela colônia, perdão. Ele desvia. E no gráfico vai mostrar. O gráfico vai subir. Dependendo da quantidade de micro-organismos que tem nessa colônia, vai ser o tamanho e o volume do gráfico. Vai ser a subida que vai mostrar aqui. Esse mais e menos, por quê? Positivo e negativo, coloração. Se der positivo é porque tem coloração. Então, é uma bactéria que produz coloração. Negativo, não tem coloração. Certo? Não produz coloração. Existem outros tipos de citometria que não são tão grandes como essa. Tem as manuais, de manuseio mesmo na mão. É utilizada uma fita, e nessa fita você coloca, você inocula lá o micro-organismo, qualquer que seja, pode ser uma colônia ou qualquer tipo de micro-organismo. Você coloca na fita, coloca na citometria, e ela vai dizer a quantidade de micro-organismos que tem naquela colônia. Certo? Quantificação indireta. A quantificação indireta, ela é mais utilizada na medida de biomassa. Como é que é feita como é que é feita essa medida de biomassa? A quantificação direta, vocês não conseguem contar diretamente as células. Vocês têm um valor padrão, que vai ter tipo sempre um valorzinho padrão, para vocês conseguirem calcular a quantidade de colônias e saberem os valores. Só que esse valor, ele não é exato, ele é aproximado. É o mais próximo que consegue ter daquela quantidade. Não é um valor específico fidedigno. Medida de biomassa, turbidimetria. A medida de biomassa, ela é medida da quantidade de matéria orgânica. Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho, na minha solução, tá lá no meio de cultura. Eu coloquei o micro-organismo, ele ficou lá incubado na estufa, na temperatura de 35 a 37 graus, por 24 horas a 48 horas, e depois disso eu coloquei ele no espectrofotômetro. O espectrofotômetro, ele é utilizado para determinar a variação de luz. E aí, como é que a gente consegue observar? No espectrofotômetro, a gente tem a absorção, a absorbância e a transmitância. O que é, gente, a absorbância e a transmitância? A absorbância é o tanto de luz que está sendo absorvido pela matéria. O que é essa matéria? É o micro-organismo. O micro-organismo, ele consegue absorver a quantidade de luz, ou seja, que não está conseguindo passar. Essa luz que não consegue passar é a absorbância. O micro-organismo está conseguindo absorver. Quanto menos luz passar pelo tubo, mais micro-organismos a gente tem, porque ele está conseguindo absorver a luz. Então, na placa, ela vai gerar um valor. A placa, ela gera o valor de acordo com a quantidade de luz que passa, certo? Então, quanto menos luz, mais micro-organismos tem, e o valor vai aparecer na placa. Certo? Já a transmitância é a mesma coisa que eu falei. Só que a transmitância no caso, é a luz que passa através do micro-organismo. A quantidade de luz que passar e aparecer
Na transmissão, significa que ali não tem uma quantidade grande de micro-organismos. Quanto mais luz passar, menos micro-organismos. Quanto menos luz passar, mais micro-organismos. Porque o micro-organismo absorve a luz. Vocês estão me entendendo, né? O que é que a gente mais tem que observar nesse tipo de procedimentos? Qual a variação das duas? Se eu quero medir a absorvância, quanto mais absorvido a luz, maior a quantidade de matéria orgânica, que é o micro-organismo. Eu sei que ali, na turbidez, tem mais alta. Como é que eu posso saber? Quanto mais turvo o meio, mais micro-organismos tem. Eu já expliquei isso para vocês. Quanto mais turvo, mais micro-organismos tem. A luz não vai passar pelaquela turbidez. Ela vai passar em pouquíssimas quantidades. Quanto mais cristalina, mais fácil a luz tende a passar pelo tubo. Certo? Gente, vocês conseguiram entender tudo que eu passei aqui para vocês? A parte que mais vai chamar é mais, eu acredito que com a dedicação da gente, por essa forma ser difícil, né, a distância, mas eu acredito que a gente vai passar por esse processo. Pronto, a parte mais difícil para você foi o cálculo. Isso, porque a parte teórica a gente vai pegando aos poucos, né? E também a gente só vai mesmo realmente saber quando estiver na prática, né? Ali, manuseando essas coisas, tendo contato, né? Mas vai dar certo. Até porque resultados vocês vão conseguir ver melhor na prática, porque nada se compara aos resultados vistos na prática. Vocês vão ver tudo isso bem melhor. Essa aula é mais para vocês conseguirem entender como é o procedimento, como é que vocês devem fazer, como é que é feito, a iniciação, como é a higienização, como é o manuseio, os equipamentos. Tudo isso é mais para vocês entenderem o que fazer, saberem o que fazer na hora da prática. Mas a prática em si, os resultados vocês vão conseguir ver, entender melhor na prática. E em relação ao cálculo, vocês praticando, olhando, observando direitinho, tentando entender como é feito o processo e tudo, vocês conseguem entender. Porque, assim, até para mim foi algo difícil para entender. Mas mas eu consegui entender só assistindo a aula, o vídeo da aula. Então, vocês assistindo o vídeo da aula, prestando bem atenção e tal, tentando fazer mesmo, porque eu, pratiquei, assim, fazendo eu mesma. Aí vocês conseguem pegar direitinho o cálculo. Mas fora o cálculo, que eu também achei bem complexo para vocês. Vocês conseguiram pegar tudo que eu passei aqui para vocês? Falando sobre mim, né? Eu não assisti ainda às videoaulas porque eu passei por um problema na matrícula e só hoje as disciplinas abriram para mim. Como eu trabalhei o dia inteiro, não deu para assistir. Eu também não queria perder essa videoaula de hoje à noite e assistir, mas amanhã amanhã não, na verdade hoje, daqui a pouco eu vou já assistir as videoaulas e eu acredito que vai esclarecer cada vez mais o assunto. Mas tudo que você falou hoje na aula foi compreendido. Ótimo, gente, ótimo. Espero que todos vocês tenham entendido. Eu vou deixar aqui o meu e-mail para vocês me mandarem os relatórios de vocês, tá certo? Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá ok? No assunto, no corpo
do e-mail, vocês coloquem o nome de vocês, certo? E para me saber de cada um, de quem é o relatório de cada um. E espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho, que vocês tenham pegado tudo direitinho. Assistam os vídeos, que eles são muito bons, muito bons. Deixa eu ver aqui umas perguntinhas aqui. Professora, boa noite. Boa noite. Os vídeos que estão para ser assistidos é da P1 a P2, é? Isso. Aula 1 e aula 2, tá certo? Esses dois vídeos foram que foram passados hoje na aula de hoje. Professora, e até quando podemos enviar o relatório? Porque eu trabalho manhã e tarde. Pronto, gente. Até a próxima aula, vocês podem me enviar os relatórios, certo? Aí, a partir da próxima aula, eu já vou pedir para vocês me mandarem outros relatórios relacionados à próxima aula. Tá bem, obrigada. Pronto, gente. Que bom que deu tudo certo. Na aula de hoje não teve nenhum erro como aconteceu na outra, né? Mas que bom que deu tudo certo na aula de hoje. Que bom que vocês conseguiram pegar e compreender o que eu tentei passar para vocês. Espero que seja assim em todas as outras aulas. E eu gostei bastante da aula de hoje, da interação de vocês. E sempre que tiverem dúvidas, me perguntem, porque eu gosto muito quando vocês me perguntam. Eu gosto de responder vocês. E até a próxima aula. Espero que seja ótima. Então, como a de hoje. Você vai colocar lá no grupo. Oi? O seu e-mail você vai colocar lá no grupo. Pronto, eu vou colocar logo aqui para vocês. Aí, qualquer outras pessoas que não tiverem entrado na aula, vocês podem estar enviando, tá certo? Para outra pessoa que não estiver aqui na aula. Provavelmente não está todo mundo aqui. Então, aí vocês podem estar enviando para que elas me mandem. Aí vocês me mandam com o nome de vocês, tá, gente? No assunto do e-mail. Já pode sair da aula? Já acabou? Pronto, gente. Já podem sair, tá? Eu só mandei o e-mail para vocês pegarem. Até a próxima aula.